continue nos abençoando agora nesse tempo da exposição da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos aqui, com aqueles que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, que você permaneça conosco, porque agora o Senhor quer falar com você através da sua palavra. Nós estamos neste mês de junho trabalhando a série Eu, porém, vos digo. Esta frase é de autoria do nosso Senhor Jesus. No Sermão do Monte, em muitos momentos, quando ele está aprofundando alguns princípios do Antigo Testamento, ele utilizava esta palavra. Ele sempre dizia: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Nós já tivemos duas exposições e hoje vamos para a terceira. E eu convido a igreja que, mais uma vez, abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Leremos outros textos no decorrer da mensagem, mas esse é o texto básico nosso da exposição dessa noite. Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37, faremos a leitura todos juntos. Vamos lá, irmãos? Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bendito e exaltado seja o teu nome. Estamos em culto, em adoração ao Senhor, com o teu rebanho que se reúne nesta igreja. E juntos nós já declaramos coisas lindas ao Senhor através dos cânticos. Já entoamos o hino da tua palavra, já lemos também, ó Deus, duas passagens tão sérias e importantes para nós. Mas agora nós carecemos ainda mais da tua instrução. Ilumina, meu Deus, com teu Santo Espírito, para que eu exponha as verdades do Senhor nesse texto e em outras passagens que leremos também. Ilumine, ó Deus, com teu Santo Espírito, cada um dos teus filhos e filhas presentes aqui neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha feito isso na sua infância, na sua adolescência. Eu já fiz, então já vou começando aqui fazendo uma confissão. Sabe naquelas horas que você precisa afirmar uma coisa e os seus colegas da escola não estão acreditando em você? Eles não acreditam no que você está falando. Aí você começa a dizer: mas eu juro que eu estou falando a verdade. E aí começa aquela troca: jura mesmo? Juro. Você jura por quê? Eu juro pelo céu, eu juro pela terra. E aí começa: eu juro pela minha cabeça. E aí chega uma hora que alguns exageram e dizem: eu juro pela minha mãezinha morta aqui na minha frente agora. Alguém aqui já fez isso? Só que chegava nessa hora de jurar pela mãe morta, aí os caras, aí pegou pesado. E eu conheci um amigo que ele falava isso, mas ele ficava com o dedinho assim, ó. Eu juro, ele ficava com o dedinho assim. Gente, tudo isso nós inventamos, mas não tem efeito nenhum, tá? Então, se você ficar aí com o seu dedinho cruzado o culto inteiro, dizendo: está anulado, pastor, estou anulando. Vai doer seu dedo daqui a pouco, não vai resolver nada. Mas nós acreditávamos nessas coisas. Mas às vezes, pense agora assim, não numa hora que você está falando a verdade, mas numa hora que você está falando uma mentira. Mas para dar veracidade à sua mentira, se bem que isso não é possível, você tem que então apelar. Você está perdendo argumentos, a pessoa: é mentira, verdade. Mentira, isso daí não aconteceu. Eu juro que aconteceu. E aí a pessoa começa a brincar com você: jura mesmo? Jura por tudo? Então jura por Deus. Aí a pessoa: não, por Deus não. Aí não. Se você está falando a verdade. Você não está falando a verdade? Mas aí pensa agora quando você não estava falando a verdade. Você estava mentindo. Aí você vai dizer:
Jura por Deus então e está tudo certo. Ele falou, não, por Deus eu não posso jurar. Então você está mentindo. Pode parecer estranho, até uma coisa bem boba e infantil, essa minha introdução. Mas por que será que Jesus tratou esse assunto no Sermão do Monte? Falsos juramentos. Votos precipitados. Esse texto é menor, talvez a exposição até seja mais rápida do que foi a penúltima, a última e a anterior, mas o texto é tão profundo quanto os dois ensinamentos que nós já tivemos aqui neste mês. O Senhor, mais uma vez, se vale dessa frase que ele usou também, tanto para a questão do adultério como para a questão do assassinato, do homicídio. Ele diz assim, também ouvistes que foi dito aos antigos. Ele está se valendo daquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor teu Deus os teus juramentos. Até aqui você diria, pastor, eu concordo com isso. Está certo. Eu não devo jurar falso e eu tenho que cumprir o que eu prometi para Deus. Tranquilo, irmãos? Vocês concordam com isso? Qual foi o primeiro texto que nós lemos nessa noite? Eclesiastes capítulo 5. Deus obriga você a prometer alguma coisa para Ele? Deus nunca obrigou a gente a prometer nada para Ele. Mas lá em Eclesiastes 5 diz assim, é melhor você não votar do que você fazer um voto e não cumprir. Deus nunca te obrigou a votar. Querem ver um exemplo? Segundo texto. Qual foi o segundo texto que nós lemos essa noite? 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana, tão conhecida de todos nós. Ana chegou diante do Senhor, aflita, atribulada, ela faz um voto ao Senhor. Principalmente as mamães aqui presentes sabem o quanto é séria essa história e a oração dessa mulher. Senhor, olha a minha aflição, olha a minha tribulação. Senhor, se o Senhor me concedeu um servo, um homem, um varão, Senhor, eu estarei devolvendo ele a Ti, eu consagrarei ele a Ti todos os dias da sua vida. Me dá um filho, Senhor. Me dá um filho, Senhor, mas eu prometo, eu faço um voto diante do Senhor, que eu vou trazê-lo para a Tua casa e ele vai morar aqui. Todos nós, como aconteceu há pouco, quando Paulo e Andresa conduziram seus filhos aqui ao batismo, ou quando um bebê é apresentado na igreja, no momento em que ele vem à igreja pela primeira vez com seus pais, o bebê fica aqui ou volta para casa com os pais? Volta. Mas quando Ana levou Samuel na presença de Deus, ele não voltou mais. Ficou lá. Porque ela prometeu isso. E ela cumpriu o voto que ela fez. O que Deus nessa noite vai nos ensinar, antes de eu trabalhar esse aspecto, é o perigo de jurar falsamente. Se o que eu disse há pouco está de acordo com a palavra, e eu quero confirmar isso com você agora, vamos juntos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, leremos o versículo 12. Levítico 19, versículo 12. Vamos juntos fazer a leitura, irmãos? Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. O que Deus está falando aqui nesse texto? Que nós não podemos proferir um juramento falso. Você invoca o nome de Deus para dar talvez até um peso para o seu juramento, só que você não cumpre. Mas sabe o que estava acontecendo nesse tempo aqui, quando Jesus traz esse ensinamento no Sermão do Monte? É que os escribas e fariseus, os religiosos da época, eles estavam tentando encontrar uma maneira de não violarem o mandamento de levantar um falso juramento contra Deus. Então eles falaram assim, é só não jurar em nome de Deus. Não jurando em nome de Deus, o resto vale. Vale, inclusive, nem cumprir o juramento. Então você está tranquilo, só não pode jurar em nome de Deus. Só que para não estranhar, as pessoas falam assim, mas tem que ser alguma coisa próxima a Deus.
Alguma coisa que faça a pessoa lembrar. Mas olha, ele está jurando pelo céu. Lembra Deus, não lembra? Está jurando pela terra. Mas também lembra Deus. Então, o que Jesus vai falar para aqueles primeiros destinatários dessa mensagem, os que estavam ouvindo o Sermão do Monte, e para nós nessa noite, é que de fato eu não devo proferir juramento falso invocando o nome de Deus. Isso é pecado. Isso é uma falta muito grave. Mas também jurar em nome de qualquer outra coisa e depois você não cumprir o que você jurou, é pecado também. Mas eu não jurei em nome de Deus. Eu jurei por uma coisa qualquer. Eu juro pela minha casa. Eu juro pela minha carreira. Eu juro pela minha vida, que eu estou falando a verdade. E talvez você diga, bom, neste caso, se eu não cumprir o voto, se eu não cumprir o juramento, eu estou livre. E é interessante que o Senhor Jesus, que era manso e humilde, que falava com carinho com as pessoas, mas ele tratava essas classes religiosas da época, saduceus, escribas, fariseus, ele era duro, sobretudo com os fariseus, porque ele conhecia a malignidade do coração deles. Então, na verdade, eles não estão preocupados em cumprir o mandamento, eles estão preocupados em aliviar o peso do mandamento. É claro que isso não está ligado ainda ao decálogo. Nós vamos trabalhar na segunda parte da mensagem algumas lições para nós sobre a questão do invocar o nome de Deus em vão. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos então é isto: quando o Senhor diz, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos, nós fomos lá em Levítico 12, está escrito lá, não jurarás falsamente pelo meu nome. Deus está falando, não façam isso. E eles então, para encontrar um meio termo, uma religião um pouco mais light, eles dizem, é só jurar por outras coisas. Por isso que Jesus vai pegá-los na curva, dizendo assim no verso 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Aí daqui a pouco a gente vai trabalhar isso. Quer dizer, eu não posso mais jurar por nada. E a gente tem que tomar cuidado, porque não é isso que o texto vai ensinar. Mas Jesus está olhando a intenção do coração daqueles homens. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Por quem? Nem pelo céu. E aí ele explica, por que nós não podemos jurar pelo céu? Por ser o trono de Deus. Você não invoca a Deus, mas você está invocando algo onde Deus está. O seu trono está no céu. Logo, se você faz um juramento em nome do céu, eu juro pelo céu, você está jurando para Deus também. Tá bom, você não vai jurar pelo céu. Você vai jurar então pela terra. E Jesus diz, mas não pode jurar pela terra também, porque é o estrado dos seus pés, dos pés de Deus. Claro que aqui é uma maneira humana de explicar. O Senhor, Ele está em todos os lugares. Deus é Espírito. Nós não estamos falando aqui que Deus tem um pé ou tem pés. Mas é a ideia que você tem. O trono do Senhor lá no céu, mas o Senhor também está aqui na terra. Logo, quando você invoca ou você profere um juramento em nome do céu ou em nome da terra, você está proferindo um juramento em nome de Deus. E é interessante que ele não vai parar aí, ele vai falar inclusive da cidade de Jerusalém. Não, eu juro pela cidade santa. Eu juro por Jerusalém que eu estou falando a verdade. Ele diz, também não pode jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. É a cidade do nosso Deus. Aí você diz, bom, então por que eu posso jurar? Eu vou jurar por mim mesmo. Eu não posso jurar por Deus, porque aí eu incorro num grave erro, se eu não cumprir. Não posso jurar por outras coisas. Então eu vou jurar por mim mesmo. Mas aí o que ele diz aqui? Verso 36. Nem jures pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, você também não pode jurar por você. Por que você também não pode jurar por você? Porque você é criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Não tem escapatória. Todo juramento que você fizer, não, mas eu estou jurando pela minha casa. Quem foi que te abençoou para você ter tua casa? Foi Deus. Em outras palavras, o juramento precipitado, o juramento falso, o juramento em que você não cumprirá, tornar-se-á pecado de qualquer maneira. Então agora, aquilo que os escribas e fariseus estavam tentando facilitar a religião da época, Jesus vem e aperta o cerco, como ele vem fazendo. Nós estamos estudando isso aqui já por 3 domingos, hoje é o terceiro.
Jesus, ele aprofunda aquilo que muitas vezes as pessoas tentam suavizar. Não, pastor, não é bem assim. Veja bem, não pode jurar por Deus, porque realmente é grave se você quebrar o juramento. Mas se você jurar por qualquer outra coisa, não vai fazer mal nenhum. A pergunta é, você tem palavra? Você se considera um homem de palavra? Uma mulher de palavra? Ainda que a Bíblia não condene o juramento, nós vamos trabalhar isso daqui a pouco, mas eu quero trazer a sua reflexão nessa noite, o seguinte: se você está falando a verdade, se você está seguro do que você está falando, você precisa jurar? Para dar mais segurança para aquilo que você está afirmando? Não bastaria a sua palavra? Não bastaria você dizer, eu estou falando a verdade, então jura? Não preciso jurar. Porque eu estou seguro do que eu estou falando, eu não estou mentindo, eu não estou blefando, eu não estou levantando um falso testemunho, eu estava lá, eu vi, eu assisti, eu sou uma testemunha ocular. Vocês certamente já assistiram nos filmes americanos, sobretudo naqueles filmes de tribunal. Todo filme só acontece dentro do tribunal, já perceberam? Deve ser barato fazer um filme daquele, né? Porque tudo é no tribunal. O tempo todo ali, a cena não passa em outro lugar. Passa alguns flashes do que aconteceu. Mas logo no início você vai lá e vamos arrolar as testemunhas. Aí a testemunha entra lá e tem um funcionário lá, o vogal, né? É isso, Sara? Sei lá se é vogal ou é outra assistente. Se não for isso, é que ela fez direito, né? Por isso que eu estou pedindo ajuda dela. Mas aí, gente, você põe a mão direita em cima da Bíblia. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Por quê? O que isso tem a ver? Porque a Bíblia, ela tem esse significado. É a verdade. Até nos Estados Unidos, não me recordo se aqui no Brasil, na posse dos nossos presidentes, isso acontece. Mas lá nos Estados Unidos da América, na posse do presidente, eles pegam a Bíblia e o presidente, na hora da solenidade do seu juramento, ele coloca a mão sobre a Bíblia. Nós já vimos várias posses de presidentes, às vezes vem um exemplar de uma Bíblia antiga, de um pregador famoso, que colocava a mão sobre a Bíblia para fazer o juramento. Para dar o quê? Uma legitimidade. Mas se você é um homem de palavra, se você é uma mulher de palavra, de acordo com o que Jesus está querendo ensinar para esses religiosos, que ficam tentando encontrar um meio termo para suavizar o mandamento, ele diz, basta a sua palavra. Você é ou não é um homem de palavra? A sua palavra não se sustenta, então você não precisa jurar por nada. A sua palavra precisa ser o quê? Sim, sim. Não, não. E basta. Mas infelizmente, às vezes, parece que quando a gente quer dar um peso, e olha o perigo, hein, irmãos? Eu já fiz isso, e corro o risco de fazer ainda nessa vida, mais vezes. Mas que Deus me ajude, porque quando eu fizer isso, que eu tenha plena consciência do que eu estou fazendo na presença de Deus. Já ouviram frases assim? Deus é minha testemunha do que eu estou fazendo aqui. Isso é sério, gente. Você está invocando Deus para ser testemunha de um ato seu. Você que é miserável pecador e pecadora, você que é inconstante nos seus caminhos, você que titubeia de um lado para o outro, você invoca Deus. Deus é a minha testemunha. Às vezes, sabe por que a gente faz isso, irmãos? Para impressionar as pessoas. Oh, ele invocou Deus. Está falando a verdade. Mas pode ser um blefe. Pode ser uma mentira. E você sabe quem é o pai da mentira, não sabe? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Até na casa de Deus pode ter mentira. Até entre nós, servos de Deus, a mentira muitas vezes tem ganhado espaço. Lembram do tempo em que os irmãos mais antigos aqui, eu não sou desse tempo, tá? Até nem tenho bigode. Nem tenho, mas estou vendo alguns bigodudos aqui na minha frente. Mas tinha época quando você fechava um acordo, não precisava assinar papel, não precisava ir no cartório, não precisava reconhecer firma, bastava o fio do bigode. Esse tempo não existe mais, viu, gente? Porque até assinando o papel, reconhecendo firma, indo no cartório, às vezes a pessoa não sustenta o que ela falou. Se eu assinei, eu estava doido, eu não lembro. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, e é chato quando a gente tem que fazer isso. Nós fizemos um contrato de locação,
E infelizmente havia uma cláusula naquele contrato para multas, quando a pessoa não cumpre os prazos dos vencimentos. Fomos bem longânimos, esperamos, entendemos que a pessoa passou por dificuldades, mas a pessoa não estava disposta a pagar, a arcar com seus compromissos. E para minha tristeza, era uma pessoa que professava o nome de Jesus. Então eu cheguei ao local e disse: olha, nós nem precisaríamos estar conversando sobre esse contrato, porque basta a minha palavra e a sua, sim, sim, não, não. Mas eu vou ter que executar esse contrato porque você está falhando com uma promessa que você fez lá no cartório diante do juiz. Você não cumpriu com a sua palavra. Você cumpre com a sua palavra? Você é um homem que cumpre com a sua palavra? Claro que você, como eu, é pecador e vai precisar da ajuda do Pai para cumprir os seus votos. Minha irmã, você cumpre com a sua palavra? Em todos os níveis eu estou falando. Com seu filho, com seu marido, com seu vizinho, com quem você trabalha. Você é uma pessoa que a pessoa põe a mão no fogo por essa pessoa. Ela é uma pessoa de palavra. Os acordos antigamente eram diferentes. Lembram quando Boaz, né? Boaz não, o texto lá de Ruth, de Boaz, quando ele foi resgatar, como é que era lá o acordo lá? Tem que tirar o sapato. Fechava o negócio com o sapato. Hoje, como eu disse há pouco, os contratos são diferentes. Mas o que Jesus está falando para nós, é por isso que ele é muito enfático, quando ele chega aqui e diz para nós no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. E o que passar disso é do maligno. Pastor, é muito forte isso, eu sei. Mas quem está falando isso é Jesus. Como eu tenho falado nos outros cultos, vou repetir nessa noite. Não são palavras minhas. Palavras do nosso Senhor Jesus. Ele estava censurando os escribas e fariseus da época, os religiosos da época, que estavam tentando dar um jeitinho, não era um jeitinho brasileiro, porque eles não eram brasileiros, mas estavam tentando dar um jeitinho para suavizar. Não pode jurar em nome de Deus não pode, porque daí você está numa situação delicada se você não cumprir. Mas jurando por qualquer outra coisa, não se preocupe se você não cumprir. Balança o ombrinho e toca a vida. Mas você tem que ser uma pessoa de palavra. Você tem que sustentar, ainda que isso lhe traga prejuízo. Ainda que isso lhe custe um prejuízo. Mas você tem que sustentar a verdade. Parece que isso não tem nada a ver com ser crente, com ser membro do reino de Deus, ser sal e luz lá fora, tem tudo a ver, porque nós estamos em constante contato com as pessoas lá fora. Quantos negócios nós fazemos nessa vida, irmãos? Quantos negócios nós fazemos nessa vida? Você compra, você vende, você empresta, você toma emprestado. E tudo isso envolve o que às vezes? Promessas, juramentos. E às vezes nós não estamos cumprindo. Olha só, tem um capítulo aqui em Mateus, que Jesus ele pega pesado com os fariseus. É o capítulo 23, vamos lá? Mateus capítulo 23. Vamos ler dos versículos 16 e vamos ler também, deixa eu encontrar aqui, até o verso 22. Mateus 23, de 16 a 22. Jesus está proferindo uma série de ais aqui contra os escribas e fariseus. Mas olha o que ele fala no quesito de juramento. Vamos ler juntos? Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita.
E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Aqui fica mais claro ainda. Ah, mas eu estou jurando pelo céu. Não, você está jurando por Deus, porque o trono de Deus está no céu, e Deus está sentado no seu alto sublime trono, então você está jurando em nome de Deus. Não, pastor, eu jamais faria isso. Eu jurei outro dia sim para uma pessoa, mas eu jurei em nome de qualquer outra coisa, menos o nome de Deus. Mas nós já vimos aqui que qualquer coisa que você jurar, você não tem como escapar de Deus. É nesse sentido que Tiago também repete esse ensinamento. Vamos lá em Tiago capítulo 5? Carta de Tiago. Tiago, que era meio irmão do Senhor Jesus, né? Só por parte de mãe, né? Um dos irmãos de Jesus, filho de José e Maria. Tiago vai nos falar aqui, versículo 12. Vamos ler também juntos? Tiago 5, 12. Ele praticamente repetiu, parafraseou o ensinamento que nós acabamos de ver lá em Mateus. Tiago capítulo 5, verso 12. Mas eu gosto muito de aplicar outros textos para mostrar que a palavra de Deus ela não se contradiz. Pelo contrário, ela confirma, ratifica o que ela está querendo nos ensinar. Vamos ler aí, Tiago 5, 12? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. A ideia então, se você quisesse resumir esse ensinamento nessa noite até aqui, é que não é que Jesus, e nós vamos trabalhar isso agora, está proibindo o juramento. Ele está proibindo o juramento falso e leviano. Aquele que você jura por muitas coisas e não cumpre. E acha que por não estar jurando em nome de Deus, então você estará livre de qualquer penalidade, porque você não invocou o nome de Deus. Você jurou pelo seu pai, você jurou pela sua mãe, você jurou pela sua vida, você jurou pela sua casa, você jurou por qualquer coisa, menos o nome de Deus. Mas nós estamos vendo nessa noite, qualquer coisa que você colocar para jurar, vai chegar em Deus. Então, cuidado com o juramento. Nós vivemos numa sociedade em que nós muitas vezes temos que jurar. Vou começar aqui pelos homens. Serviço militar. Tem muitos aqui que foram dispensados como eu. Outros serviram o exército, correto? Ou as forças armadas. Quem foi aqui que jurou bandeira? Os homens que estão aqui. Maior de 18 anos, todo mundo. Porque se você não fosse lá jurar bandeira, isso traz prejuízo para você. Aí você fica diante da bandeira do Brasil. O que aquela bandeira significa naquele momento ali? O que ela representa? Ela representa o país que nós vivemos. Ela representa os poderes executivo, legislativo, judiciário, as forças militares. E você jura o quê? Que se um dia estourar uma guerra e você for convocado para ir à guerra, você promete que vai o quê? Vai para a casa do seu pai. Vai para a casa da sua mãe. Vai passar as férias na praia. Não, você vai para a guerra. Mas eu nem sei segurar um fuzil. Eu nem tenho corpo de soldado. Você é o primeiro a morrer. Aí eles vão te dar um treinamento relâmpago, mas se você for convocado, você vai. É sério ou não é? Você não prometeu isto? Ah, pastor, eu prometi, mas você sabe, né? 18 anos, liberado do quartel. Ah, prometo qualquer coisa. Promete que você vai ajoelhado até a sua casa. Prometo. Como nós somos fáceis para prometer. Mas somos tão lesados, como gostam os nordestinos de falar. Ele é lesado, ela é lesada, para cumprir o que nós prometemos. Semana passada nós falamos um pouco sobre casamento, certo? Vamos voltar aqui para os casamentos. Votos no casamento. Eu não estou criticando, viu gente? O casamento do meu filho com a minha nora, isso também aconteceu. Então, eu não estou aqui criticando, mas a cada vez que eu vou celebrar um casamento hoje, eu me surpreendo com a criatividade dos noivos. Porque agora os votos são escritos pelos noivos. Eu também escrevi meu voto, a Rosângela escreveu o voto. Mas na época, os nossos votos foram todos baseados na Bíblia. O dela e o meu. Aí você vê que o noivo pede o celular, ele lê, e conta a história como eles se encontraram, e que foi um acaso, e começa. Palavras lindas, aí um chora, o outro chora. Mas eu quando celebro o casamento, eu sempre faço questão de dizer para os noivos.
fica à vontade, você pode escrever alguma coisa para ela, para ele, mas eu vou fazer o momento dos votos. Diante de Deus e dessas testemunhas, prometo honrar você, na saúde ou na doença, na juventude ou na velhice, na fartura de tudo ou na pobreza. Você que é casado, você lembra do voto que você fez no dia do seu casamento? Pastor, faz tanto tempo. Eu sou da época que não tinha vídeo ainda, pastor, só tem foto. Foto não fala. Bom, talvez você consiga se safar então, mas você que tem vídeo, mas pastor, é VHS. Converta lá para DVD, depois baixa para o pendrive, mas você não lembra mais do que você prometeu para sua esposa? Você não lembra mais do que você prometeu para o seu esposo? Isso é um voto. Não, pastor, mas é só pelo cerimonial, sabe, pastor? É aquele glamour da cerimônia, mas acaba. Mas você prometeu tanta coisa. E uma frase que vai bem geralmente no final: até que a morte nos separe. Quanta mentira. Está no voto? Ou não? Você não falou isso? Nós não falamos isso? Você vai comparecer numa audiência. Eu sei que isso é complicado, mas às vezes você será arrolado para ser uma testemunha. E à luz das Escrituras, se você for uma testemunha e você omitir o testemunho, você está pecando, sabia? Pastor, mas isso pode trazer implicações para a minha vida. Por isso que existe até proteção à testemunha. Tem países que você tem que mudar do país, porque você é uma testemunha-chave. Você ficando no país corre risco de vida, mas você precisa testemunhar, sim ou não? Você foi testemunha de um crime. Você está sabendo que está acontecendo uma tragédia com uma criança que mora no mesmo prédio que você, na sua rua. Você viu, você é testemunha ocular. Você não vai fazer nada? Pastor, cada um para si, Deus para todo. Eu não vou me meter nesse assunto não. Eu sei que nós não estamos procurando nos envolver com a vida alheia, mas em determinadas situações, o seu silêncio, a sua omissão é tão pecado quanto o crime que aquela pessoa praticou. Porque você estará dizendo: eu não vou denunciar que tem um pai espancando um filho. Mas a hora que chegar a tragédia, que a criança está morta, aí você vai falar assim: e eu poderia ter avisado as autoridades. E eu não fiz. Eu me calei. Percebam, nós também fazemos votos. O texto de Eclesiastes, capítulo 5, diz assim: é melhor que você não vote, mas se você votar, cumpra os votos. Ao longo da sua vida cristã, agora eu estou trazendo um pouco para a sua vida espiritual, os seus tempos de renovação espiritual. Você já prometeu muita coisa para Deus? Este ano, vamos pensar só em 2024. No culto do dia 31 de dezembro de 2023, para os que estiveram aqui, ou se você estava em uma outra igreja, ou se mesmo que você não estava dentro de uma igreja, mas você fez uma oração, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, e você então confessa os pecados, porque você prometeu tantas coisas que faria em 2023, e você não cumpriu. Mas você pede para Deus te visitar com a graça e a misericórdia dEle, e você renova as promessas. Quem fez promessas aqui no começo do ano? Levanta a mão. Só eu? Ninguém fez promessa esse ano? Ninguém prometeu nada para Deus? Então só tem eu e o meu querido ali, ó. Só dois. Você não prometeu nada. Opa, lá em cima o pessoal da técnica, não me deixem só. Você não prometeu nada para Deus? Por quê? Medo? Melhor não votar. Não foi o senhor que falou, pastor? Foi o senhor que falou. Eu sou nesse time, precavido. Prefiro não me comprometer. Tudo bem. Eu provoquei vocês e vocês foram sinceros. Mas o problema é que muitas vezes nós prometemos, não prometemos? E sabe um lugar que a gente faz isso muitas vezes assim, sem se dar conta? Ainda bem que a nossa igreja não brinca com isso, mas tem igrejas por aí que estão brincando com isso. Com o emocionalismo das pessoas. Aí mexe no seu emocional, e você perde um pouco a razão, você fica meio assim, meio anestesiado, e aí você começa a falar, e você começa a prometer, e você começa a declarar. Mas mal chega em casa, você nem lembra o que você falou na presença de Deus. Foi só mera emoção.
Por isso que Eclesiastes é um texto para ser lido com calma. Viram qual é o primeiro versículo que está lá no capítulo 1 de Eclesiastes, capítulo 5, verso 1? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Cuidado com as muitas palavras. Às vezes nós prometemos tanta coisa para Deus. Eu não sou contra, tivemos o nosso acampamento este ano. Muitos aqui foram à frente no domingo, quando fizemos aquele momento de renovação. Você estava lá. Eu vejo alguns rostos aqui que estavam lá na frente naquele acampamento. Você foi lá na frente por algum motivo, não foi? Porque você queria renovar os votos com o Senhor, porque você fez uma promessa para o Senhor. Então a pergunta que não quer calar é: você está cumprindo? Ou precisamos ir para de novo lá para o Acabo Sul? Tem que fazer outro acampamento. Você está cumprindo aquilo que você falou para Deus lá no acampamento? Ou foi só a música que mexeu com você? A emoção, e aí você foi lá para frente assim, todo mundo está indo, vamos nós também. Não, por que você saiu do seu lugar e foi orar lá na frente? Porque o Senhor chamou. Mas só por isso? Ou porque você estava naquele momento dizendo: Senhor, eu quero assumir um compromisso contigo, de andar mais perto do Senhor, de ser fiel a Ti, e de ser tão relapso como eu tenho sido até aqui. Não é pecado você prometer. O problema é quando você não cumpre. Um salmo que fala isso, para caminharmos aqui para o término. Salmo 116. Salmo de número 116. Versículo 14. Nós vamos ler o verso 14 e também os 18 e o 19. Vamos lá? Verso 14 do Salmo 116. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que a gente aprende aqui? Onde é que eu cumpro os meus votos, então, de acordo com esse texto? Na casa de Deus. Na presença dos meus irmãos. O que você tem prometido para o Senhor? Mesmo que você não falou em voz alta, mas no seu coração: Senhor, eu quero andar mais perto do Senhor. Eu quero ter mais prazer em meditar na Tua palavra. Eu quero, Senhor, me dedicar mais a ser discípulo de Jesus, a ser sal e luz, a anunciar as maravilhas do Senhor. Oh, meu Deus, me tira dessa preguiça, desse comodismo. Eu quero ser mais. Você já fez essa oração? Você já pediu isso para o Senhor? Então cumpra. Cumpra. Não jure falsamente. O que está escrito lá no decálogo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como é que nós tomamos o nome de Deus em vão, irmãos? Quando você invoca a Deus e não cumpre o que você promete para Ele. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Embora não seja o foco da mensagem hoje, mas tem uma outra coisa que podemos tomar o nome de Deus em vão. É você, por exemplo, marcar uma reunião. E para dar uma santificada na reunião, você faz uma oração para a reunião começar. Ora aí, irmã, ora aí para a nossa reunião aqui. Mas o motivo da reunião, sabe para o que é? É para apedrejar uma pessoa. Aí a reunião, aí depois... Irmão, faz uma oração aí para encerrar a nossa reunião, para Deus confirmar o que nós acabamos de fazer aqui. A gente põe Deus, às vezes, em cada enrascada. A gente põe Deus no lixo. Claro que eu estou fazendo isso, que Deus nunca vai estar no lixo, porque Ele é santo. Mas a ideia é, nós colocamos Deus em situações que Ele jamais aprovaria. Mas eu orei no começo e no fim, e daí? Invocou o nome de Deus em vão. Deus, Ele diz muitas vezes na palavra dEle, como está lá no profeta Isaías, que Ele não suporta aquele ajuntamento solene associado com o quê? Com iniquidade. E para não fugir do tema da mensagem, com falsos juramentos, com juramentos levianos. Talvez você não faça juramento nenhum em nome de Deus. Não, melhor se precaver, né? Melhor é você ser honesto. Melhor é você falar sim, sim, não, não. Eu não preciso ficar prometendo, eu não preciso fazer nenhum espetáculo aqui para que alguém acredite no meu discurso. Eu preciso viver.
por modo digno do Evangelho. Isso basta. É por isso que Jesus pegou pesado com os escribas e fariseus, porque eles estavam tentando dar um jeitinho na lei. Mas para terminar mesmo agora, vamos ainda ler Salmo 116, versos 18 e 19. Quero que vocês leiam e cumpram isso, irmãos, para a honra e glória do Senhor, porque ao ler esses versos nós já estamos fazendo um voto. O voto de cumprir o voto. Percebam? Você está fazendo um voto nessa noite. Quer queira ou não queira. Vamos ler juntos 18 e 19. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Depois que Samuel foi desmamado, os comentaristas dão várias ideias, mas ele tinha menos que 5 anos de idade. Viram as nossas criancinhas saindo aqui? Tenta imaginar os pais aí que tem essas crianças que saíram aqui agora. Menos de 5 anos. Várias vezes o seu marido subia e ela falava, não, vou continuar amamentando o menino, mas quando eu desmamá-lo, eu vou subir. Ana preparou uma roupinha especial e levou Samuel na presença do sacerdote Eli. E falou assim, o senhor lembra de mim? Sim. Eu até te interpretei mal, né, minha filha? Achei que você estava embriagada. Achei que você tinha bebido muito vinho, muita bebida forte. Mas você é uma serva de Deus. Então, está vendo esse menino? Eu orei por ele. E Deus ouviu a minha oração. Chegou o dia de eu pagar o voto. Ah, é? O que você prometeu? Ele vai ficar aqui. Eu vou voltar para casa sozinha. Samuel vai viver todos os dias dele na casa do pai. Foi fácil para Ana fazer isso? A Bíblia não diz, e não vamos querer romantizar, mas você pode usar um pouco da sua criatividade. Eu imagino que Ana voltou para casa chorando. Voltou chorando. Porque ela só ia ver o Samuel, sabe quando? Depois de 1 ano. Aí ela levaria uma roupinha nova, porque ela diz, ele cresceu. Vou trocar a capinha, vou dar outra. E assim foi, até Samuel se tornar um homem. Ana cumpriu o voto. E você? Tem cumprido? Cuidado com o juramento falso. Nós não brincamos mais, como eu disse no início da mensagem. Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãezinha morta. Não adianta cruzar o dedinho, esconder atrás. Anular o juramento que você fez, porque a Bíblia diz que você não precisa jurar, você precisa ser uma pessoa que diz, sim, sim, não, não. Porque eu estou falando a verdade. E às vezes falar a verdade lhe custará muito, até a perseguição por causa do nome de Cristo. Quantos irmãos nossos no passado, por terem falado a verdade, declare, César é Senhor. Ele falou, não, Cristo é o Senhor, vai morrer. É isso que o Senhor quer de nós, coragem, autenticidade naquilo que a gente fala. Vamos orar? Eu quero que você tenha um tempo para falar com o Senhor sobre os votos, sobre juramentos. Ainda que talvez o ensinamento num primeiro momento esteja distante da nossa realidade, mas não está, é mais atual do que você possa imaginar. Precisamos tomar cuidado com o juramento leviano e falso diante de Deus. E quando você prometer alguma coisa, sobretudo na presença de Deus, ou para qualquer pessoa, cumpra o voto que você fizer. Seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra, que não precisa nem de um documento para você cumprir o que você prometeu, porque basta a sua palavra. É isso, você tem que dizer, eu não preciso nem assinar esse contrato, eu vou cumprir. Ou se você tiver alguma dificuldade, você não vai fazer chantagem emocional, porque você vai se submeter às cláusulas contratuais que estão lá para reger aquele contrato, porque você é um homem de palavra, você é uma mulher de palavra. Cumpre os votos que você fez no dia do seu casamento. Cumpre os votos que você fez no dia do seu casamento. Ainda está em tempo de você
cumpri-los.